Kiko, o PT de São Paulo está com Haddad e, claro, vai fazer aí força para a reeleição do presidente Lula. Na sua avaliação, se em 2022 Lula perdeu no estado de São Paulo, por que seria diferente agora? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Basília, cumprimentar aqui o Kim Kataguiri, toda a equipe do SBT News. A questão da segurança pública, do PCC ter crescido e está operando em quase todos os estados do país, além de ter transações internacionais, ele nasceu, cresceu e tem seus tentáculos aqui em São Paulo. Inclusive, a gente tem visto aí das relações institucionais que o PCC tem mantido com coronéis da Polícia Militar de São Paulo, com agentes da Polícia Civil, agentes de Estado do governo, o que traz grandes desafios, e esses 4 nomes é quem tem maiores condições de apresentar um plano para São Paulo e pôr em prática. Agora eu vou ouvir o Kim Kataguiri. Olha, veja que na resposta do Kiko, quando eu pergunto por que agora os paulistas vão votar em Lula, opção que não fizeram em sua maioria em 2022, o presidente do PT paulista fala de segurança pública e também de privatização, como o fato do Estado ter privatizado vários dos seus serviços foi algo danoso para a vida, para o dia a dia do morador ali, tanto da cidade, né, da capital paulista, quanto do estado de São Paulo. Então, por estas razões, por querer melhorar de vida, o eleitor agora faria opção por Lula. Na sua avaliação, Kim Kataguiri, o seu partido, que chega com um nome novo, pelo menos no sentido de candidato à presidência da República, mas alguém, Renan Santos, que já possui uma trajetória de militância política, vocês que vêm do MBL, Movimento Brasil Livre. Por que o eleitor de São Paulo faria opção por alguém que nunca disputou a presidência da República e ainda não foi testado pelo poder público? Bom, primeiro, Basília, dizer que não faz o menor sentido achar que o Estado de São Paulo vai apoiar o Lula, assim, eu tenho certeza absoluta de que a maior parte do Estado que é de direita, principalmente o interior do Estado, não vai apoiar o presidente da República, ainda menos pelas razões aí que foram colocadas pelo Kiko de segurança pública. A gente sabe que é uma calamidade em nível nacional, a segurança pública, que o investimento do governo federal é pífio, inclusive na gestão de Flávio Dino a gente teve cortes na monta aí de centenas de milhões de reais no combate ao crime organizado. Pela primeira vez na história teve uma fuga de um presídio federal de segurança máxima aí na gestão do ministro Lewandowski, também não pelo custo de vida, né? A gente vê aí a inflação saindo da meta, a gente tendo um dos maiores juros do mundo e o governo aumentando a carga tributária. Ali o governo assumiu aí com cerca de 30% do PIB de carga tributária, está deixando o país aí com mais de 32%, então não acho que por essas razões o país vá com Lula. Em relação a Renan Santos, né, o Renan, ele conseguiu, né, montar um movimento político nacional, né, que já tem 12 anos, né, organizar as maiores manifestações da história do país, no impeachment da presidente Dilma Rousseff, um movimento que está em todos os estados da federação, que elegeu já vereadores, deputados estaduais, eu enquanto deputado federal, e que conseguiu, né, montar um partido político, montar um partido como se fosse uma operação de uma grande empresa, porque nós coletamos assinaturas em todos os estados da federação, centenas de coletores, uma linha de produção para juntar as assinaturas, enviar as assinaturas especificamente no cartório em que aquele eleitor vota, né, tirar a cópia dessas assinaturas, organizar o desenvolvimento de um software próprio que a gente fez. Boa parte do nosso time, eu diria aí metade do time do partido é formado por programadores, que nós inovamos aí nessa coleta de assinaturas, coletando as fichas físicas, mas tendo um software para bater as informações da pessoa com o sistema do TSE, né, coisa que fez com que a gente tivesse a menor perda de assinaturas por divergência de dados aí da história de todos os partidos políticos, e não é coisa fácil, né, montar um partido, o único partido montado nessa legislação eleitoral mais rigorosa. Você toma como exemplo o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que com a caneta de presidente na mão, com o holofote de presidente, com os microfones que o presidente tem, com uma horda, né, de seguidores fanáticos, ainda assim não conseguiu sequer passar da fase da coleta de assinaturas, nem chegou na entrega dos cartórios, muito menos no julgamento do TSE. Então, o Renan Santos faz a administração hoje dessa grande estrutura que envolve milhares de pessoas hoje. O nosso partido tem, só nessa primeira eleição, cerca de 900
pré-candidatos aí para os parlamentos pelo país, e ele próprio tem um programa mais robusto e tem as melhores propostas, aliás, o único até agora que apresentou propostas concretas, que estão aí no nosso livro amarelo, que é o nosso programa detalhado aí de cerca de 500 páginas, fruto do desenvolvimento de livros anteriores que promoveram pesquisas e debates em relação a esse programa. Então eu acho que para aquele apoiador que está preocupado, primeiro com honestidade, né? A gente sabe dos escândalos tanto que Lula e que Flávio estão envolvidos, e acho que Renan Santos tem experiência em ser honesto, como em relação a plano de governo, o apoio deve ser para o Renan Santos. Olha, essa primeira resposta teve aí cerca de 3 minutos cada lado. Podem olhar o relógio de vocês, aqui é o equilíbrio total no jogo. Eu posso dizer que eu estou de frente aqui com o novo versus o velho, o clássico e o moderno, ou o novato que quer mostrar trabalho e o experiente, que já foi muito testado pelo eleitorado. Então aqui vocês fiquem com a duplinha de adjetivos que quiserem, né? Alguns mais críticos, outros errados, talvez não tão precisos. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, Kiko Seleguin. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é experiente ou ele já foi bastante testado pelo eleitorado e realmente tem deixado a desejar? Olha, Basília, o presidente Lula não é uma aventura. Ele já tem uma lista de serviços prestados ao país. Ele vai se reeleger para o seu 4º mandato presidencial. Olha, ouvindo a resposta do Kiko Kim, acho que nas entrelinhas ele disse que outros candidatos que não Lula são uma verdadeira aventura, né? Aponta para um futuro incerto, sem plano, sem política, sem estratégia, o que o PT já sabe de cós salteado, já que governa o Brasil há tantos anos. Somente o presidente Lula já venceu 3 eleições e agora está indo para a sua 4ª tentativa de mandato presidencial. Os senhores do Missão, não pela idade, mas pela experiência ou pouca experiência que tem com a coisa pública, se consideram também novatos, aventureiros, um futuro incerto para o Brasil? Olha, eu vou até aqui citar uma frase de alguém que está muito mais próximo do petismo do que do Partido Missão, que é do Chico Buarque, que diz que ele não tem medo da mudança, ele tem medo que as coisas permaneçam como estão, né? Eu acho que é muito claro para a maioria dos cidadãos brasileiros que a gente considerando aí a nova república, em que praticamente metade desse período nós fomos governados pelo PT, e avaliando, né, o nosso desempenho em relação aos outros países emergentes, o Brasil fracassou miseravelmente, né, as gestões petistas fracassaram miseravelmente, né. O deputado Kiko perguntou de onde eu tirei os dados que eu citei, bom, do Banco Central, do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda, né, a gente teve déficit atrás de déficit primário, a gente teve um salto de dívida que nem países em guerra tiveram um aumento de dívida tão grande quanto o Brasil, saiu aí de 73% do PIB para 79%, né, um déficit ali só no primeiro ano de 230 bilhões de reais, e o governo continua, né, aumentando a arrecadação, aumentando os impostos, quando a gente já tem a maior carga tributária dentre todos os países emergentes. Então, se a gente fosse falar de gênero de filme, Basília, eu diria que sim, né, o Partido Missão é uma aventura, enquanto o Partido dos Trabalhadores é uma tragédia, né, então, o que não se pode falar é que nós não temos planejamento, é que nós não temos estratégia, mesmo porque, até agora, fomos os únicos a apresentar um plano de governo detalhado, né, Lula até agora não falou de nenhuma proposta, não trouxe nada de novo, não defendeu como ele vai fazer com que a gente seja, né, deixe de ser um dos países com uma das piores educações do mundo, né, incluindo a própria gestão do Fernando Haddad, né, triplicou o investimento em educação e foi capaz de nos entregar como um dos 10 países com pior nota em matemática no PISA, um dos 15 países com pior nota em linguagem e leitura no PISA, cair mais de 20 colocações também num ranking, salvo engano, é da Unicef, né, então tudo que está posto do Partido dos Trabalhadores, o brasileiro já conhece, né? Hoje a qualidade de vida do brasileiro é ruim, o salário é ruim, as condições de trabalho é ruim, ele não tem segurança pública, a educação é ruim, a saúde é ruim. Então, eu me pergunto se um brasileiro realmente sente-se satisfeito com a sua vida e acha que praticamente 20 anos de governo de PT foram bem-sucedidos, trouxeram bem-estar, trouxeram riqueza, trouxeram segurança na sua vida, se hoje o brasileiro, ele acha que a sua escola pública
ela tem a mesma qualidade de uma escola privada, que ele é bem atendido pelo sistema público de educação, se ele prefere ter um convênio médico ou ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, se ele hoje sente-se seguro e consegue andar com um celular na rua, né, sem temer facções criminosas, durante todos esses anos de garantismo penal, de abolicionismo que o PT defendeu, agora, nesse ano de eleição, nessa eleição especificamente, em que segurança pública é pauta, Lula até sancionou um projeto meu de aumento de pena de furto, roubo e receptação, que o PT, inclusive o próprio deputado Kiko, votou contra na primeira votação na Câmara dos Deputados, então tem até, enfim, sinais contraditórios ali por parte do governo, então não acho que nós sejamos ali um futuro incerto, nós somos a representação de um futuro glorioso, a representação de um futuro de um país rico, de um futuro de um país poderoso, de um país verdadeiramente soberano, né? Não tem como a gente falar em soberania quando hoje, se os Estados Unidos quiserem, eles nos invadem a qualquer momento, né? O próprio ministro da Defesa do Lula disse em entrevista, aspas, não temos defesa. Parece até cômico, né? O ministro da Defesa diz, não temos defesa, a gente não tem dinheiro para pagar gasolina dos aviões da FAB. Então, infelizmente, o país que nós temos hoje não é soberano, somos reféns dos Estados Unidos, somos reféns da China, e esse é o ciclo que a gente quer quebrar. Kim, você acha que investidores, empresários estão com Lula ou com algum candidato adversário, a exemplo de Renan Santos, que é o presidenciável do Missão? Aqui eu gostaria que o senhor falasse sobre estas classificações dentro do eleitorado. A gente falou há pouco dos jovens, dos idosos, das pessoas negras, quilombolas, mas levando em consideração a renda da população e o quanto empresários, investidores conseguem influenciar nos rumos de um processo eleitoral no Brasil. Com quem este eleitorado está hoje? Depende. Os ricos que têm privilégios junto ao governo federal, que são amigos aí do Lula, evidentemente que vão apoiar o presidente da República, né? Como eu já coloquei para vocês, Joesley Batista acho que é um dos mais conhecidos aliados aí do Lula, foi beneficiado diretamente aí no setor de energia por uma medida provisória ali tratando da Âmbar Energia, em outros negócios, né, foram beneficiados pela política de campeões nacionais também, promovidas pelos governos petistas. Rubens Ometo também é um aliado de primeira hora do presidente Lula, também já fez doações generosas aí para candidaturas do partido. Então, aqueles empresários que têm algum benefício junto ao governo federal, né, tem aí mais de 200 bilhões de reais concedidos em privilégios tributários, a maior deles começaram no governo Dilma, concedido sai do bolso do trabalhador, do pagador de impostos, diretamente para os mais ricos, neste mandato do Lula, em que tanto se discursou contra esses privilégios tributários, nenhum centavo desses 200 bilhões de reais foram alvo ali da presidência da República. Agora, o médio empresário, né, o comerciante, aquele que tem um bar, um restaurante, uma mercearia, né, esses aí, evidentemente, estão contra o presidente Lula, foram muito prejudicados, né, o setor de serviços, por exemplo, em São Paulo a gente sabe que é uma cidade baseada em serviços, gerou em maio 40 postos de trabalho, não são 40 mil, são literalmente 40 ali no saldo final. Os dados do CAGED, aliás, vieram muito abaixo da expectativa do próprio governo Lula. Então, empresários, né, honestos, que pagam seus impostos em dia, que não têm privilégios nem regulatórios, nem tributários, nem setoriais concedidos pelo governo Lula e que não são doadores de campanhas do PT, ou de candidatos petistas, enfim, esses definitivamente não devem estar com Lula nessas eleições. Pois é, o Kim faz uma divisão dentro desse grupo empresarial, né? Diz que os grandes estão com Lula, mas os médios e os pequenos não vão votar no presidente da República. Kiko Seleguin, você que é presidente do PT aí no estado, conhece muito bem os paulistas, especialmente aqueles que moram em Franco da Rocha, né, que é a sua cidade, a gente tem certeza disso, mas olhando para esse extrato do eleitorado, aquele que afirma ter renda superior do que a maioria da população brasileira, você acha que esse eleitorado, empresários, investidores, estão com Lula? E olhando para essas outras classificações também de empresários e investidores médios, pequenos, apesar do Ministério do Empreendedorismo que a gente tem aqui na esplanada dos ministérios,
O Kim, a oposição de Kim pelo Missão, acha que vocês do PT estão fazendo muito pouco pelo setor produtivo que não é dos grandes. Olha, Basília, eu creio que se você olhar as pesquisas, o eleitor de mais alta renda vota nos candidatos que têm um viés de direita no Brasil, né? Não vota na gente. Mas se esse eleitor, olhar pelo viés de realização, os nossos governos têm um conjunto muito maior de serviços prestados. No maior plano safra da história foram nos governos do presidente Lula, que é um conjunto de incentivos com juros subsidiados para o exportador de commodity, para quem produz comida que bota na mesa do brasileiro todo dia, né? O maior plano de agricultura familiar, que esse sim dialoga com a comida do nosso dia a dia, o governo do presidente Lula. Agora, um conjunto de legislações que nós aprovamos no Congresso Nacional, não sei direito como é que o deputado Kim votou, mas a reforma tributária é uma reforma que tem o intuito de organizar o sistema tributário do Brasil para estimular o setor da indústria e do comércio, principalmente, né? Acabar com a guerra fiscal e, portanto, com esses privilégios dos quais o deputado fala. A questão, Basília, é assim: nós acabamos com muitos dos privilégios. Por exemplo, a lei do PERSE, que foi criada no governo Bolsonaro, não sei necessariamente como é que o deputado se posicionou, mas era um rombo tributário enorme no caixa do governo, né? O ministro Haddad promoveu uma lei nova, por exemplo, na área dos seguros, além da reforma tributária, da reforma da renda, criou, sob legislação, mecanismos para que se tenha no Brasil um mercado de crédito de carbono, ou seja, de economia verde, para que a gente explore esse potencial. Então, o que a gente se preocupa aqui em Brasília é mostrar um conjunto de realizações concretas. Com relação aos pequenos empresários, nós tivemos agora o Desenrola 2, que atuou para poder saldar as dívidas das pequenas e médias empresas brasileiras. A nossa legislação para as pequenas empresas, o Simples Nacional, é o maior gasto tributário que o governo tem. Então, não se trata de uma questão de realização para Zé, Mané ou João, porque nisso o governo Lula atingiu a todos os setores. Eu acho que tem mais a ver com o comportamento ideológico. Algumas pessoas fazem a decisão do voto por uma luta de classe, e não por necessariamente benefícios que ganham de um governo ou de outro. Porque no governo do presidente Lula, se fosse assim, nós teríamos maioria desse eleitorado, porque foram nos nossos governos que o país cresceu e essa categoria, eu diria, teve mais oportunidade. Agora, o mercado é um ambiente complexo. A concorrência não é nacional ou estadual, ela é transnacional. A gente concorre com empresas na Coreia, na China, né, na Europa, nos Estados Unidos. Então, é preciso que a gente tenha um plano sério de desenvolvimento do país, de modernização da nossa legislação, de redução dos gastos em algumas áreas que é um exagero, por exemplo, gasto tributário, para que a nossa indústria, comércio, nosso setor da agricultura seja mais competitivo e o país possa crescer. Então, nesse aspecto, eu creio que, ao longo da campanha eleitoral, o eleitor vai ter a oportunidade de se deparar com um conjunto de realizações que nós fizemos e comparar com a proposta do outro candidato. Né? Porque eles já governaram o país e nesse período não teve essa bonança de crescimento, tampouco facilidades por parte do setor empresarial de crescer e se desenvolver. Aqui o Kiko Seleguin faz uma comparação com Flávio Bolsonaro, quando o senhor diz eles já governaram o Brasil, né, que é um candidato de direita e o mais bem colocado, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, nessa disputa com o candidato incumbente, que é o presidente Lula. Kim, não fique com ciúmes de quem mora em Franco da Rocha, porque eu fiz uma pesquisa aqui e eu vi que você é de Salto, né? Tá certo? Do município de Salto. Então você que também é um paulista aí do município de Salto, conhece bem o estado, eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público quais são as ideias, então, na área de economia do Partido Missão. O que esperar do próximo ministro da Economia ou da Fazenda, se eventualmente o Renan Santos for eleito? E o que muda para São Paulo, que é o reduto eleitoral dos senhores? Economia pelo Missão de Kim Kataguiri. 2 minutos para você.
Bom, primeiro, o maior corte de gastos, né, da história do país, o fim dos super salários, o fim desses privilégios tributários para grandes empresários, corte em emendas parlamentares e a reversão de tudo isso num grande programa de infraestrutura para diminuir os custos de escoamento de produção. A gente propõe aí construir 10 mil quilômetros de ferrovias, que é um modal historicamente aí desprezado, né, desde Juscelino Kubitschek, passando aí pelos governos petistas também, que preferiram o modelo rodoviário e, aliás, criaram esse caos que nós temos entre os caminhoneiros quando jogaram crédito artificial, né, via BNDES no governo Dilma, e aí teve mais oferta de caminhão do que oferta de frete, e a gente causou essa crise que gera greves contínuas por aí, né? Nós queremos adotar um modal mais eficiente, mais barato, menos poluente e que aumente nossa capacidade de escoamento de produção e diminua o custo do Brasil, né? Ao mesmo tempo também, programa profundo de qualificação de mão de obra, você tem mais aí de 200 mil vagas na área de TI abertas e que os empresários estão doidos para contratar, pagam bem, têm boas condições de trabalho, mas infelizmente não tem mão de obra qualificada nesse setor, que na minha avaliação é outro ponto em que o Partido dos Trabalhadores fracassou. Quero pontuar uma coisa importante aqui, né? O PERSE, ele foi um programa de socorro emergencial para bares, restaurantes, para parques, né? Não é um privilégio tributário setorial, como aqueles historicamente concedidos, como eu disse, na maior parte deles com o início do primeiro mandato do governo Dilma. É um benefício temporário para socorrer aqueles que ficaram fechados durante a pandemia, e eu não vejo nenhum problema, não tenho nenhuma vergonha de dizer que votei a favor dos bares, dos restaurantes, dos parques, né? Muitos deles aí são os setores que mais empregam no nosso país, mais intensivos em mão de obra e dos mais prejudicados, né, dentro de todo esse meio. E a nossa reforma fiscal baixa o juro e soluciona o problema do endividamento no fiscal, que é o problema do país hoje. Solucionando o fiscal, a gente consegue baixar a taxa de juros drasticamente e aí sim solucionar o problema de endividamento do brasileiro, que é o crédito caro, porque nos desenrolas aí que foram feitos pelo governo, antes do Desenrola 1, 60% das famílias estavam endividadas. Depois do Desenrola 1, 80% passaram a estar endividados. Ou seja, o governo não solucionou estruturalmente um problema, sempre tem um remendo que dá uma solução temporária, mas o país continua conjunturalmente e estruturalmente prejudicado. Eu fui muito franco em não saber que o Kim tinha votado pelo PERSE, de verdade, porque o PERSE foi votado na outra legislatura, eu não sabia. Mas, de todo modo, eu queria só contrastar de maneira muito fraterna para o Kim, porque eles têm um discurso muito raivoso para demonizar programas importantes. Ele falou do ProUni como se isso fosse um grande desserviço para o país. Ele se esquece de falar das milhões de pessoas que realizaram o sonho de virar médico, advogado, engenheiro, contador por conta do ProUni. Tem maus exemplos, é óbvio, em tudo tem. O PERSE é um deles. O maior beneficiário fiscal de um programa que ele certamente votou na moda, boas intenções de poder atingir um setor, foi o iFood, que de pequena não tem nada. Então, o problema do Brasil é que as pessoas estão acostumadas a engajar num discurso muito raso, que acusa, que briga, que xinga e pouco, né, se debruçando em programas estruturantes. O deputado Kim, por exemplo, apresentou um projeto, se não me engano, de redução ou de isenção do IPVA. A questão é que o IPVA é um imposto estadual que serve aos estados e municípios. Ele apresentou lá algumas condições para que se aprovar essa lei, mas ele não propõe discutir isso com os governadores e prefeitos. Ele prefere apresentar, fazer um vídeo de engajamento de internet e ficar construindo uma narrativa. Essa é a diferença de um partido estruturado e sério como o PT, que tem um serviço prestado pela população brasileira, que é se debruçar sobre o problema e tentar encontrar uma solução, dialogando com todo mundo. Eu entendo a frustração óbvia do Missão, que está aí, né, cercado, sitiado pelo bolsonarismo, que eles mesmos ajudaram a criar e não conseguem superar essa barreira. Por isso eles se atêm em fazer propostas de cunho apelativo, mas sem nenhuma consistência estruturante, para ganhar seguidores e algum voto nas próximas eleições. Então, nesse momento, eu não tenho nenhuma dúvida do projeto liderado pelo presidente Lula, que tem os seus defeitos, por óbvio. A gente vai dialogando num ambiente democrático para tentar adaptar, melhorar, superar, ajustar, mas o importante é a gente ter clareza de que o Brasil precisa ser governado por alguém que tenha lastro, tenha realizações e capacidade de liderança política. Olha, o Kim, que não vai votar no Haddad,
toda vez critica os programas de governo da área de educação, lembrando que o Haddad foi o ministro da educação mais longevo do Brasil, então ele que esteve à frente dessa pasta e também dos programas sociais do governo, exemplo do ProUni, é muito lembrado por isso. O Kiko, que eu tenho certeza não vai votar no Renan, vive associando o candidato do Missão ao partido de Flávio Bolsonaro, ao bolsonarismo. Então agora, vamos dar a oportunidade dos dois rebaterem, responderem ou fazerem aí as suas considerações, quem sabe encontrando vazio nesse argumento do seu opositor. Vou começar pelo Kim. Kim, vocês são bolsonaristas? O quanto o Missão é bolsonarista? Zero. A gente quer, na verdade, que o Flávio Bolsonaro seja preso e, eventualmente, até divida a mesma cela com o Lula, ambos com envolvimento ali com o Daniel Workar. Então, não temos nada com o bolsonarismo. Aliás, eu me lembro na legislatura passada, PT e Bolsonaro votaram várias vezes juntos, né? Votaram juntos na PEC da vingança, votaram juntos no afrouxamento da lei de improbidade administrativa, votaram juntos na indicação do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, votaram juntos nas duas indicações para o Supremo Tribunal Federal, né, feitas pelo Bolsonaro, votaram juntos também na PEC Kamikaze, que eu já citei aqui também. Então, várias oportunidades. E eu quero dizer para o Kiko que eu chamei, sim, os governadores, eu chamei o governo federal e nenhum deles topou dialogar, né? É público que eu fiz uma audiência e convidei oficialmente todos os interessados para discutir essa matéria. Os governadores se negaram a dialogar porque todos eles são contra reduzir o IPVA, o governo federal também é contra reduzir o IPVA, mas eles não querem se desgastar no ano de eleição. Acho que essa é uma diferença fundamental também entre o partido Missão, o bolsonarismo e o petismo. Diferente do bolsonarismo e do petismo, a gente não tem nenhuma vergonha de defender a verdade e defender os nossos posicionamentos, ainda que eles sejam impopulares, principalmente em ano de eleição. A gente não tem nenhuma vergonha de defender ajuste fiscal duro, remédio amargo. O que a gente tem vergonha é de mentir para as pessoas dizendo que o remédio não é necessário, né? Então, sim, né, chamei os governadores e o governo federal para a PEC do IPVA. Foi uma PEC apresentada de maneira absolutamente responsável. Aliás, o que eu mais faço na Comissão de Finanças e Tributação é enterrar e rejeitar projetos do PT, que esses sim, irresponsáveis, porque não cumprem o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nem o 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ambos os requisitos cumpridos pela minha PEC anti-PVA, que eu convido o deputado Kiko a ler. Tenho certeza que depois de ler e encontrar as fontes de financiamento que eu coloquei proporcionais àquele corte de tributo que vai existir, eu posso até, eventualmente, contar com o voto dele, com o apoio dele, quando a minha PEC for a plenário. Kiko, Kiko foram os convidados de hoje do nosso Tribuna do Voto. Eu quero agradecer o tempo dos senhores e vocês sabem que eu gosto muito. Teremos outros debates aqui. Vocês são ótimos explanadores, ótimos debatedores. Aqui, ó, mantivemos o equilíbrio e a qualidade tanto dos argumentos quanto do convencimento também aqui do público, né? Quem sabe vocês ganham alguns votos, né, para os seus candidatos à presidência da República. Basília, obrigado pela condução, parabenizar você e toda a equipe do SBT por essa oportunidade do debate público. Kim, agradecer você aí pelo debate. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para poder aprofundar as nossas ideias aqui e a gente se vê na luta. Kim. Obrigado, Basília. Obrigado, Kiko, todos que nos assistiram. Até a próxima. A gente bota um ponto final nesse Tribuna do Voto. Você que está conosco aqui no SBT News, continue. E se tiver sugestão também de deputado, senador, secretário de governo, outro nome da política, ou algum especialista, pessoas relevantes, que sejam bons de argumento e queiram também participar do programa de debate do SBT News, vai lá nas redes sociais do SBT ou do SBT News e deixe a sua sugestão. Esse foi o Tribuna do Voto, hoje com o presidente do PT em São Paulo, Kiko Seleguin, e com o líder do Missão na Câmara dos Deputados, Kim Kataguiri. Até mais. Obrigada.